Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim nesse vídeo responder a uma pergunta que eu sempre recebo, ou no consultório, ou no inbox, ou nas caixinhas de pergunta, enfim. É uma pergunta muito comum. A queda de cabelo é hormonal? Preciso investigar hormônio se meu cabelo está caindo? Então, eu queria, antes de começar a falar da parte técnica desse vídeo, deixar claro que eu não sou dermatologista, né? Existem dermatologistas especializados em cabelo e eu vou até dividir em causas de queda de cabelo em três grandes grupos, que são as causas dermatológicas, que tem a ver, né, com couro cabeludo, com doenças da pele. E esse primeiro grupo eu nem vou entrar porque não é a minha área. Mas existem também as causas endócrinas, ou seja, as hormonais, e as causas nutricionais. Eu vou abordar um pouquinho esses dois outros grupos. Então, lembrando, pessoal, que a queda de cabelo ela pode ter causas dermatológicas, endócrinas e nutricionais, tá? E se você já investigou uma causa endócrina e nutricional e tá tudo bem, daí eu sugiro que você procure um dermatologista especializado na área para investigar as causas dermatológicas. Mas vamos voltar aqui para as causas endócrinas. Eu vou começar falando das endócrinas e terminar falando das nutricionais, tá? Por quê? Porque as pessoas sempre pensam primeiro em hormônio quando se fala em queda de cabelo. E, na verdade, as causas hormonais são muito menos frequentes do que as causas nutricionais. E eu vou chegar lá já já. Mas só para explicar para vocês, então, qual é a relação dos hormônios com o cabelo, né? Na verdade, o nosso folículo piloso, né, aquela raizinha que forma o cabelo, ela contém receptores hormonais e ela responde a esses hormônios, assim como a chegada de sangue e nutrientes, né, meus amores? E dos hormônios que a gente sabe que influenciam o cabelo, a gente tem dois grandes grupos. São os hormônios sexuais, ou seja, estrogênio, testosterona, e os hormônios de tireoide, tá? Então eu vou falar um pouquinho dessas duas condições. Então, meus amores, é assim. No caso dos hormônios de tireoide, a gente já até falou um pouco sobre isso nos vídeos sobre a tireoide que a gente tem aqui no canal, ou lá no canal, se você está me vendo no Instagram. O hormônio de tireoide, ele comanda o ritmo de crescimento do cabelo. Então, quando tem falta de hormônio, esse ritmo de crescimento fica lento e aí a pessoa pode ter a impressão de que está acabando o cabelo, porque o cabelo que tem que cair, ele cai, mas o cabelo novo demora a crescer, então fica com aquela sensação de pouco cabelo. E o excesso de hormônio tiroidiano, ele acelera esse ritmo, então você pode ter um aumento de queda, tá? Na verdade, o excesso de hormônio tiroidiano ele age também aumentando a produção de hormônios como a adrenalina. Então, todos os sintomas do hipertiroidismo que a gente já combinou, que a gente já conversou, a palpitação, etc. Então, todas as condições, não só o excesso de hormônio tiroidiano, né, mas que aumentam o sistema adrenérgico, ou seja, os hormônios do tipo adrenalina, noradrenalina, né, enfim, também podem levar à aceleração desse ritmo aí de crescimento do cabelo e queda de cabelo. Então, exemplos de situações onde a gente tem excesso de hormônio adrenalina. Então, o estresse crônico, estresses agudos, doenças graves, a síndrome do pânico, por exemplo, enfim, hipoglicemia. Então, existem várias situações em que você tem um excesso de adrenalina e isso pode interferir nesse ciclo de crescimento do cabelo, assim como o excesso de hormônio tireoidiano, tá? Então, em relação à tireoide, o que a gente vê é isso, é uma relação direta com o ritmo de crescimento do cabelo. Em relação aos hormônios sexuais, então, a gente sabe que a presença de hormônio masculino, dependendo da sensibilidade do folículo, né, vamos dizer assim, da casinha onde o cabelo nasce, a gente tem algumas regiões que são mais responsivas ao hormônio masculino, por exemplo, nessa região aqui da cabeça, que é a região clássica da calvície, que quando você tem a presença de hormônio masculino, você tende a reduzir o cabelo nessa região. Isso é, assim, mais comum em homens, mas algumas mulheres que, por algum motivo, têm um excesso de hormônio masculino, ou seja, excesso de testosterona, ou os precursores da testosterona, né, androstenediona, DEA, como, por exemplo, o que acontece no ovário policístico, esse excesso, ele pode, se ela tem a predisposição, ele pode levar ao mesmo tipo de calvície que tem no homem, né, que é nessa região. Então, a gente chama isso de alopécia ou alopecia
androgênica, tá? Por quê? Porque é nessas regiões onde a gente geralmente costuma ver calvície no homem. E uma situação interessante é que assim, a presença do estrogênio protege contra essa queda de cabelo. E a falta do estrogênio pode fazer com que esse cabelo, com esse folículo piloso, fique mais exposto ao nível até normal de testosterona. Então, por exemplo, na menopausa, a mulher perde cabelo por quê? Não porque existe excesso de andrógenos, né, de androgênios ou derivados de testosterona, mas porque existe a falta do estrogênio. Então, o balanço entre o estrogênio e o androgênio, né, a testosterona ou seus derivados, ele tem que estar mais positivo para o estrogênio. Então, às vezes o que a gente tem é um excesso de androgênio, como é no ovário policístico, ou às vezes o que a gente tem é uma falta do estrogênio, como acontece na menopausa, por exemplo. Então, qualquer coisa onde esse balanço fique mais favorável para o hormônio masculino vai na mulher causar perda de cabelo, em especial nessas regiões que a gente falou, tá? Quando a perda de cabelo é mais embaixo, mais para trás, a gente tem que pensar em outras causas e não em causas hormonais nesse sentido, dos hormônios masculinos. Então, olha que interessante, né? O estrogênio, ele é um hormônio que faz o cabelo crescer, a presença do estrogênio. Por isso que na gravidez, todas as mulheres falam que o cabelo volta a crescer, fica com a cabeleira cheia, etc, etc. E quando a mulher tem o neném, que esse nível de estrogênio cai, pode por um momento acontecer essa mudança relativa na relação estrogênio-androgênio, e aí você tem uma queda no parto, na época do parto. E essa é uma época muito interessante porque, além da questão da mudança hormonal, a gente também tem um risco aumentado de deficiência nutricional na mãe, porque ela doou para o bebê e depois ela vai continuar doando na amamentação. Então, são fases em que se confundem muito. Então, a fase do puerpério é uma fase onde a mulher tem essas mudanças hormonais, é uma fase onde é mais comum aparecer doença de tireoide, mesmo ela não tendo antes. É uma fase onde a deficiência nutricional é mais comum, principalmente do ferro. Eu já vou falar dele, que ele é a principal causa, tá bom, meus amores? Então, a mulher no puerpério, geralmente, são essas mulheres que me procuram no consultório para investigar. Geralmente, elas vêm procurando por tireoide, etc. E muitas vezes o que eu encontro não é doença de tireoide, sim deficiência nutricional, tá? Mas voltando então à questão hormonal, resumo da ópera. Situações onde a gente tem ou um excesso de hormônio masculino ou uma falta do hormônio feminino, fazendo com que esse balanço fique mais para o masculino, podem predispor a mulher a ter a queda de cabelo ou perda de cabelo, principalmente nessa região. E aí, saindo um pouco das causas hormonais, então, e entrando nas causas nutricionais, a gente sabe que o cabelo ele precisa de uma série de nutrientes para ele se formar, né? Então, a queratina, todo mundo já ouve falar nisso. Mas uma coisa que é muito importante é a questão da oxigenação. Então, o couro cabeludo ele tem que estar bem oxigenado, ele tem que estar bem nutrido para que o corpo produza o cabelo. Então, assim, a nutrição ela é muito importante para um cabelo saudável. E uma das coisas que eu observo é que, assim, a deficiência de ferro ela é muito comum na população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 da população tem deficiência de ferro, em especial mulheres, gestantes, crianças e idosos. Então, mulheres por quê? Porque perdem sangue todo mês, perdem ferro todo mês e muitas vezes aquilo que ela come não é suficiente para contrabalancear o que ela perde. Então, quando a gente fala de deficiência de ferro, todo mundo pensa, tem até um vídeo no canal falando sobre o ferro, na verdade são 3 vídeos, é uma série em que eu falei sobre o ferro, eu falei bastante já sobre o ferro, mas todo mundo pensa que deficiência de ferro é porque não está comendo, e não é verdade, tá? Muitas vezes a pessoa está comendo o suficiente, mas ou o corpo não está absorvendo por algum motivo, né? Alguma doença, por exemplo, a doença celíaca, uma gastrite crônica, os idosos, né, que já tem uma diminuição de absorção, ou porque está perdendo. E exemplos de perda, menstruação, a perda pelo aleitamento ou pela gestação, a perda como, por exemplo, sangramentos orificiais, né, do orifício anal, então hemorroida, fissura, presença de verme que vai sangrar o intestino por dentro. Então, assim, tem tanta causa de perda que não dá para botar tudo na conta do que você come, tá? E existem momentos em que a necessidade é maior. Então, às vezes a pessoa não está perdendo, ela está comendo o suficiente, ela está absorvendo o suficiente, mas a necessidade é tão grande que isso não é suficiente para dar conta. Então, um exemplo disso é a criança em fase de crescimento e a gestante, tá? Mas eu não vou aprofundar muito nisso porque já tem um vídeo falando sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte:
Doença de tireoide é de 0,2 a 2% da população. Disfunção hormonal ovário policístico é um pouquinho mais. Mas, gente, deficiência de ferro é 1/3, é 33%. E no caso de mulheres que menstruam, pode ser ainda maior. E ninguém pensa no ferro. E quando eu estou falando de deficiência de ferro, eu não estou falando de anemia, porque a anemia é o último estágio da deficiência de ferro. Então, é assim, a gente tem um exame que a gente dosa o estoque de ferro, que é a ferritina, tá? E geralmente, quando esse estoque começa a cair para baixo da metade, você já pode ter impacto no cabelo, porque o nosso corpo ele é sábio. Ele pensa o seguinte: o estoque de ferro está caindo, não pode faltar para o sangue, porque o sangue é um órgão nobre. Então, primeiro eu vou começar a tirar da onde é menos importante para priorizar, mandar esse ferro para onde é mais importante. Então, a última coisa que vai acontecer na deficiência de ferro é a anemia. Então, não dá para esperar a pessoa ter anemia para começar a tratar. Então, o que eu vejo é que quando você vê uma ferritina mais ou menos um pouquinho abaixo da metade da referência, isso já pode ter impacto no cabelo, principalmente em mulheres predispostas, tá? De uma forma geral, uma ferritina abaixo de 70 já pode ser suficiente para causar queda de cabelo. E muitas mulheres dosam o exame, veem que estão dentro da referência, a referência geralmente é de 10 a 150, por exemplo, né? Vê uma ferritina de 30 e acha que está tudo bem, e não está tudo bem. Uma ferritina baixa, ela pode trazer outros sintomas que não a anemia. E a anemia vai ser a última coisa a acontecer. E um desses primeiros sintomas é a mudança de pele, cabelo, pelos, unha, que é igualzinho ao sintoma do hipotireoidismo, né? Por isso que muitas pessoas me procuram achando que é da tireoide e na verdade não é. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Primeiro porque assim, vocês não devem se contentar apenas com um vídeo da internet para fazer diagnóstico de nada. Todo caso deve ser investigado e diagnosticado de forma global, com o seu médico de confiança que conhece a tua história, que conhece tudo que você passou na sua vida, que sabe o que você come, enfim. Segundo, que existem várias causas. Então, assim, eu já tive paciente, inclusive, que me exigiu que eu desse hormônio tiroidiano por causa de um TSH de 4, sendo que o normal era até 5. Mas está muito perto de 5. Gente, TSH de 4 é normal. Não tem que tratar. Não é da tireoide, tá? E, na verdade, a gente viu uma ferritina muito baixa, né? Então, assim, outra coisa que pode fazer cair cabelo, tá? Então, é a deficiência de macronutrientes muito grave. Então, por exemplo, uma dieta low carb pode fazer cair cabelo, uma dieta com restrição de proteína. Às vezes, essa restrição de proteína está sendo implementada por conta de doença. Então, por exemplo, doença renal crônica, tá? Doenças crônicas graves podem causar, por conta da inflamação crônica, queda de cabelo. E aí a gente vai entrar numa gama de doenças que aí, enfim, eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Então, só pra gente fechar e resumir, então, meus amores, primeiro, tá? Não fiquem fazendo autodiagnóstico. Assistam esse vídeo com o intuito de entender todas as possibilidades e você precisa procurar um profissional que entenda do assunto para investigar e saber qual é o seu caso. Então, eu sei que muitas pessoas me perguntam, mandam um exame no inbox, não façam isso, não tem como eu avaliar um exame sem olhar para a pessoa, né? E nenhum médico vai poder fazer isso. Então, assim, eu quis trazer essa informação para vocês saberem que são muitas possibilidades, que nem tudo é hormônio, que tem questão que tem a ver direto com couro cabeludo, que não é minha área, não sei, não conheço, não entendo, mas existem dermatologistas especializados nisso, nas doenças do couro cabeludo, para investigar e para tratar. Então, assim, depois que você já investigou o que é mais comum, né? O mais comum seria a deficiência nutricional, depois as causas hormonais, muitas vezes você tem que ir para esse terceiro grupo, que são as causas dermatológicas, né? E, na verdade, o grande objetivo foi trazer informação para você saber que existem todas essas possibilidades e que não dá para simplesmente ir na farmácia comprar um polivitamínico e achar que tá tudo bem, porque, na verdade, muitas vezes aquilo ali não tá te dando aquilo que você precisa, tá bom, meus amores? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vi que ele ficou meio longo. Eu quis trazer o máximo de informação que eu pude, assim, para clarear um pouco essa coisa da queda de cabelo, tá certo? Nem tudo é hormônio, muitas vezes é nutricional, mas tem sim causas hormonais que merecem ser investigadas. Então, conversa com o seu médico, conversa com o seu nutricionista, procure informação de qualidade e não faça tratamento por conta própria, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de curtir se você está no Instagram, dá aquele joinha se você está no YouTube,
Se você está no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho aí das notificações. Se você está no Instagram, me segue aqui para você continuar vendo os vídeos. E se vocês puderem, compartilhem com alguém que vocês acreditam que possam se beneficiar desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!